eu vou começar uma série de vídeos sobre um país pelo qual eu tenho uma profunda admiração. Vou falar sobre a história de Portugal. Para isso eu vou utilizar alguns livros de referência, mas eu vou utilizar principalmente um documentário do professor e historiador português José Hermano Saraiva, que já é falecido. Juntamente com a Espanha, Portugal fica localizado na Península Ibérica, no continente europeu. Lembrando que uma península é uma porção de terra que avança para dentro do oceano, só que ligada ao continente por um istmo, que é uma faixa de terra que faz essa ligação. Então, no caso da Península Ibérica, ela fica ligada ao continente europeu pelo istmo que fica localizado nos Montes Pirineus, que é uma cordilheira de montanhas que liga a Espanha à França. E na península, além de Portugal e Espanha, a gente também tem ao sul o território de Gibraltar, que pertence ao Reino Unido, e ao norte o Principado de Andorra, que pertence à França, fica nos Pirineus. Durante a pré-história, vários povos nômades se deslocavam ali pelo continente europeu, e quando eles chegavam aqui na região onde hoje é Portugal, eles se deparavam com o oceano e não tinham mais para onde se deslocar, né? Então eles acabavam ficando por aqui. Então cada povo que chegava ia dominando o povo que lá estava e acabava se misturando com ele, formando, nas palavras do professor Saraiva, uma amálgama de povos. Então, entre o período neolítico, mais ou menos entre 10.000 e 3.000 anos antes de Cristo, esses povos viviam naquela região. Até que no século VI a.C., a península é invadida pelos celtas. E os celtas, eles já tinham um poderio militar superior porque eles já dominavam o ferro, né, para fabricar armas e tudo mais. Então os celtas se misturaram ali com aquela população que já estava na península e formaram uma nova civilização, que era uma civilização castreja, ou seja, que habitava em castros. Castros, se você colocar no Google, você vai ver uma série de imagens que são edificações circulares. Hoje a gente só tem essas ruínas, né, ao longo de toda a península, ou seja, tanto em Portugal como na Espanha, é possível encontrar esses castros. E eram edificações circulares que ficavam meio juntinhas, então formavam ali um vilarejo, e esses vilarejos eram cercados por muralhas, né, para a questão da segurança. Então, na região do litoral do Oceano Atlântico, limitado aqui ao norte pelo Rio Douro e ao sul pelo Rio Tejo, é que foi formada a civilização lusitana. Até que em 250 a.C., mais ou menos, né, já havia o Império Romano já era muito poderoso, começou então uma disputa pela navegação sobre o mar Mediterrâneo. Então, a Península Ibérica está aqui, né, entre o Oceano Atlântico e o mar Mediterrâneo. E então Roma começou essa disputa com a cidade de Cartago. Cartago ficava aqui no norte da África, onde hoje é a Tunísia. Essa cidade hoje não existe mais, existem apenas ruínas que pertencem inclusive à Unesco. Mas naquele período começou essa disputa então por essa navegação entre Roma e a cidade de Cartago, nas guerras que ficaram conhecidas como Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas foram 3, tá? A primeira delas foi travada pelo Amílcar Barca, que era um líder cartaginês, e essa guerra ela terminou mais ou menos empatada, só que com um tratado de paz muito desfavorável à cidade de Cartago, porque ela limitava a frota de navios a somente 100 navios. Então eles ficaram descontentes com isso, e alguns anos depois o filho do Amílcar, o Aníbal, ele trava então a segunda guerra contra Roma. O Aníbal, ele foi um líder militar muito importante, muito famoso, tem até um filme sobre ele chamado Aníbal, o Invencível. Eu falo sobre esse filme lá no meu blog, né, o blog Filmes Históricos, e ele era muito inteligente, assim, era um estrategista brilhante. Até hoje as suas estratégias militares são estudadas nas escolas militares, né? Então ele realmente, depois eu faço um vídeo sobre ele específico, mas então ele conseguiu ali ganhar várias batalhas na Segunda Guerra Púnica.
e contra Roma, né? Até que na Terceira Guerra Púnica, então Roma acaba vencendo Cartago definitivamente. E Cartago tinha várias colônias na Península Ibérica, tá? Eles fundaram inclusive uma cidade chamada Cartagena, na Espanha, ou Nova Cartago, e lá eles exploravam minas de pratas e outros minérios. E também recrutavam exércitos para lutar contra os romanos. Então, ao final das Guerras Púnicas, Roma consegue dominar ali toda a Península Ibérica. Em Portugal, houve uma resistência liderada ali pelo líder de uns pastores chamado Viriato. O Viriato, ele deu bastante trabalho para os romanos, tá? Inclusive, eles não conseguiram vencê-lo pelas armas. Foi necessário ali que um senador romano subornasse alguns soldados do Viriato, e então ele veio a ser assassinado por esses soldados. Na cidade de Viseu existe inclusive um monumento ao Viriato, porque ele é considerado hoje em dia um herói português. Então os romanos dominaram ali a região por mais ou menos uns 5 séculos e deixaram uma influência fortíssima, né, nas leis, na construção civil, na construção, né, de estradas, de pontes, de aquedutos, e também na língua, porque o português ele é derivado do latim. É um latim que sofreu modificações e foi vulgarizado ao longo do tempo, mas o português também é derivado do latim. Até que no século V depois de Cristo, mais ou menos, o Império Romano começa a entrar em declínio por causa de vários fatores, né? Mas um dos principais fatores foi a invasão dos bárbaros. Esses bárbaros vinham das estepes, né, como os hunos. Tem até um filme no blog que eu falo sobre ele, que se chama Átila, o Huno. E Átila foi um líder ali dos bárbaros que unificou as tribos, né, da Mongólia, da região da Mongólia, que conseguiu então derrubar o Império Romano. Mas foram vários povos bárbaros que invadiram a região, né? Na Península Ibérica foram os suevos, os vândalos, os visigodos. Os visigodos, eles já estavam cristianizados, só que eles foram doutrinados numa vertente herética do cristianismo, que era o arianismo. Então, quando eles chegaram na península, a população peninsular já era católica em sua maioria, e então os visigodos acabaram abdicando do arianismo e adotaram o catolicismo como religião. Foi nessa época também que o clero passou a ter uma força política. O clero já existia desde o Império Romano, mas ele não tinha o poder político que ele passou a ter, né? Com os visigodos é que o clero passou a ter realmente esse poder. E sempre que havia uma situação de perigo ou alguma situação importante, as tribos ali se reuniam em torno de um único líder, né? Um único ser supremo, que seria então o rei. E esse líder era eleito pelas tribos. Só que o clero passou a dar a esse rei poderes, atribuir a ele poderes divinos. E ele passou a ser não mais eleito, e sim tendo poderes hereditários, né? Então o seu poder era transmitido de pai para filho. Os visigodos, eles tinham um aspecto físico diferente, eles tinham a pele bem mais clara, inclusive dizia-se que eles tinham sangue azul por causa dessa pele tão clara. Eles também eram militares, tá? Eles não trabalhavam, eles cuidavam só da parte militar, né? Pegavam em armas. E eles passaram a ser então os novos proprietários de terra. Os antigos proprietários, né, que foram dominados, eles passaram então a ser os servos. E eles é que trabalhavam, né, que plantavam, que produziam. Os nobres visigodos, eles só cuidavam da parte militar. Foi assim então que surgiu a nobreza, né, a monarquia. E os visigodos então dominaram aquela região por uns 2 séculos mais ou menos, né, de 500 até 700 depois de Cristo. Só que lá pelo ano 610 surgiu na Arábia Saudita uma nova religião, religião de Maomé, né, que é o Islã, aqui na cidade de Meca. E essa religião rapidamente se espalhou por todo o norte da África, e quando foi em 710 mais ou menos, os muçulmanos do Marrocos
atravessaram então o Estreito de Gibraltar e invadiram rapidamente o sul da Península Ibérica. E expulsaram ali os nobres, né, que viviam ali, os visigodos. A maioria das pessoas nem ofereceu resistência, tá? Porque eram servos. E como eu disse, quem pegava em armas eram somente os nobres. Os servos não pegavam em armas, então eles não ofereceram resistência. Então os mouros acabaram dominando ali o sul da Península Ibérica por alguns séculos também. Essa dominação, inicialmente ela foi feita à força, né? Mas com o tempo passou a ser uma dominação relativamente pacífica, porque eles permitiam que os católicos professassem a sua religião desde que pagassem tributos. Então houve essa convivência de certa forma pacífica entre os mouros e os católicos. E os nobres visigodos, eles acabaram ficando restritos aqui ao norte da península, na região da Galícia, das Astúrias. Então essa região continuou pertencendo a esses nobres e continuou tendo a religião católica. Até que lá pelo século XI, quando começaram as cruzadas, esses nobres que estavam lá no norte da península começaram então um processo de reconquista. Mas sobre esse processo eu vou falar no próximo vídeo. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até mais!